Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, Grandes Verdades, hoje veremos Romanos 1, de 28 a 32. E eu poderia dizer o seguinte: um título bom seria aquele filme de 1956, Assim Caminha a Humanidade. O texto diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles se entregaram a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos e desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam e incentivam aqueles que as praticam. Quando lemos esse texto, a primeira coisa que no meu caso veio à mente é aquele versículo lá de Provérbios, capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas o insensato despreza. O temor do Senhor. Quando a pessoa teme a Deus, ela anda por um outro caminho. Paulo diz que essas pessoas que não temem a Deus, essas pessoas, elas procuram andar nos caminhos contrários aos caminhos de Deus. Elas se afastam dos caminhos de Deus. E por que elas se afastam? Porque Deus é um Deus moral. O nosso Deus é um Deus moral. Se você pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, você vai ver que é uma lei moral. A lei de Deus é uma lei moral, que fala das relações entre os seres humanos e entre Deus. As leis de Deus, elas visam o nosso bem e o bem de toda a humanidade. Quando conscientemente as pessoas se afastam de Deus, elas simplesmente perdem o freio moral que elas tinham. E aí elas se entregam a todo tipo de imundícia, a todo tipo de maldade. Olha só o que Paulo enumera. E ele diz que essas pessoas, elas praticam a injustiça, praticam a maldade, a ganância e a depravação. Ou seja, quando a pessoa se afasta de Deus, quando o pecado toma conta da vida de uma pessoa, o seu caráter é deformado. Ela já não dá mais nenhuma noção, ela perde a noção da justiça, ela perde a noção da bondade, ela se torna gananciosa querendo tudo e ela se torna depravada. Não só isso, essa pessoa, ela também se entrega à violência. Paulo diz que essas pessoas, elas são invejosas, homicidas, elas vivem de rivalidade, de engano e de malícia. Ou seja, são pessoas que são litigiosas, são pessoas que querem brigar a qualquer custo, não importa o que elas querem brigar. E vivemos uma época assim, né? Não só isso, essas pessoas têm problema sério com falar com a língua. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Note que a deturpação, ela começa no caráter, ela parte para a violência e ela se manifesta na língua. Ou seja, fofoqueiro, bisbilhoteiro, caluniador, inimigo de Deus, insolente, arrogante e presunçosos. E Paulo fala uma frase aqui que é interessante. Paulo diz que essas pessoas, elas inventam maneira de praticar o mal. Muitas vezes, não sei você, mas às vezes eu penso, o mundo não tem como piorar mais, mas tem. As pessoas inventam uma forma pior para fazer coisas ainda piores. Coisas que a gente jamais imaginaria, as pessoas estão descobrindo novas formas de fazê-las. E a conclusão é, eles não só fazem, olha o que diz o finalzinho do versículo, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. A outra versão diz, não somente continuam a praticá-las, mas incentivam aqueles a fazê-las. Ou seja, a pessoa que vive chafurdada
na lama da injustiça, da imoralidade, da pecaminosidade, ela não fica contente só em ser pecadora, ela quer que os outros também façam. Lembro de uma frase que a minha santa mãezinha, Dona Mariquinha, dizia. Minha mãe sempre dizia o seguinte: na boca de quem não presta, ninguém vale nada. E alguém, quando ele quer se sentir menos mal, ele busca para que os outros se tornem piores que ele. Cuidado. Paulo diz que essas pessoas, elas serão castigadas por Deus. Que Deus nos abençoe. Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá. Fique em paz.